Mas, tipo assim, hoje em dia eu vejo uma dificuldade das pessoas separarem as coisas, né? Então, se estiver fazendo uma reforminha pouca, coloca comida, um pedaço de bloco junto e vai tudo pro aterro. Não é bem assim, né? Todo município, por pior que ele trate os seus resíduos, né? Que a maioria não trata bem, eu acho que nós vamos falar muito sobre isso mais para frente, mas todo município ele tem pelo menos 2 locais onde ele dispõe os seus resíduos, né? Um é onde ele dispõe os resíduos domésticos, os resíduos comuns, e o outro local onde ele dispõe os resíduos de construção civil. Sim. Né? Então, esses resíduos de construção civil, né, lembra lá da classe 2B, né, que são os resíduos denominados inertes, né? Então, eles têm um potencial menor de impactos ambientais do que os outros resíduos. Então, quando você vai escolher uma área para dispor de construção civil, eles não têm o rigor, por exemplo, para você fazer a escolha dessa área, não há o rigor que tem para os resíduos domésticos, por exemplo. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Apesar de que, né, lembrando aqui que resíduo de construção civil não é só concreto. Sim, sim. Né? Então, você tem coisas ali, por exemplo, que pode se encaixar, inclusive, com resíduo classe 1. Por exemplo, tintas, né? Resíduos de tintas, de verniz, né? Então, isso é resíduo classe 1. Que deve ser separado, né? Deve ser separado. É que eu acho que o que você falou, por exemplo, você põe uma caçamba na frente de uma obra. Vai tudo. Vai tudo, só que vamos supor, de uma caçamba, uma capacidade da caçamba é 1 tonelada, mais ou menos, quando vai... Ela é cheia de resíduo, de tijolo, de pedra, de areia, de tudo? A gente fala mais em volume, né? Normalmente são 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Então, aí arredondando vai dar umas 5 toneladas? Então, 5, 6, de 4 a 6? Dá por aí. Porque tem um peso, né? Uma coisa mais pesada que a outra e tal, mas... Então, vamos chutar 5 toneladas. Então, de 5 toneladas, às vezes vai... Vamos supor que tem 10 embalagens de marmita lá, embalagem ali. Então, no volume de 5 metros cúbicos, essas 10 é um volume muito pequeno, né? Que eu sei que você está falando. Eu acho que foi nesse sentido que você falou de misturar. Foi. Até porque, às vezes, a gente pega... Tem uma caçamba na rua. As pessoas acham que a caçamba é uma lixeira. Põe tudo, né? Aí, esquece de pôr o lixo para fora, vai lá na caçamba e despeja o seu próprio lixo de casa. Isso a gente não tem controle. Isso é uma questão de gestão, né? Que eu acho que nós vamos conversar um pouco de gestão lá na frente também. Mas o que acontece? Hoje, uma caçamba de resíduo de construção civil, ela é contratada. Sim. Não é? Então, eu preciso contratar essa caçamba. Então, eu não sei como é que funciona aqui, mas lá acho que a empresa teria que separar. Eu, na minha casa, por exemplo, quando eu contrato uma caçamba de resíduo de construção, eu não deixo o meu vizinho colocar o que ele quer lá dentro. Eu tenho uma responsabilidade por ela enquanto ela está ali na porta da minha casa. Né? Então, a partir dali, né, aí quando ela sai da minha casa, aí já passa a ser uma responsabilidade da empresa ao qual eu contratei a caçamba. A empresa que locou. Exatamente. Ela que tem que fazer a destinação correta daquele resíduo. Entendi. E ela é uma empresa que foi contratada para coletar resíduo de construção civil. Então, se ali tem outros tipos de resíduos, a partir desse momento, passa a ser responsabilidade da empresa, certo? Destinar corretamente. Então, ela vai ter um depósito de resíduo de construção civil. Mas foi algumas coisas aqui que são outros tipos de resíduo. Então, é ela que pega aquele outro tanto ela que separa. e destine para onde finalidade específica. Para onde deve ir corretamente, né? E, assim, qual que é a importância de ter uma gestão boa para isso? A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que cuidar bem do lixo. A gente usa esse termo, do berço ao túmulo. Né? Então, ele desde o momento que a gente produz um resíduo, né, ele passa por diversos processos. Né? Ele tem o processo lá dentro da minha casa ainda, que eu preciso de separar ele adequadamente, depois eu preciso dispor ele a partir da porta da minha casa.
Aí entra, por exemplo, a prefeitura, né, no caso de resíduos domésticos, por exemplo, que passa a ser responsável pelo transporte, pela coleta, pelo transporte e pela disposição final desse resíduo ou tratamento, se dependendo da situação. Então, isso é complexo se fazer isso. Né? Até porque nós temos os mais diferentes tipos de resíduos, como nós acabamos de ver. Tem resíduo perigoso, tem resíduo menos perigoso, tem resíduo inerte, tem todo tipo de resíduo. Então, a gente precisa de ter um processo de gestão muito eficaz para que essa trajetória ocorra da forma adequada. Do começo ao fim. E isso leva, né, uma etapa de todo mundo, todos os geradores, né? Em todas as formas. Desde casa, um exemplo simples, uma pessoa quebrou um copo, embalar ele de uma forma que não vai cortar a mão de quem está coletando, né? Uma indústria também, separar o resíduo industrial. Um exemplo bobo, uma ponta de papel, desde que a gente, em casa ou na indústria, uma ponta de plástico, que uma indústria a laser, por exemplo, que foi cortar, preparar um MDF, um suporte, qualquer coisa. Destinar ele da forma correta, né? Identificar a pessoa lá que quebrou um copo vidro, coloca junto com se for possível, de um isopor, papelão, né? Para evitar os cortes, né? Então, eu acho que toda a sociedade participa, né, da geração do resíduo, tanto a indústria, tanto a pessoa, né, a população em geral, uma construção civil, no caso, seria a indústria da construção civil, né? Então envolve todas as pessoas, né? Todo mundo, né? Exatamente. Será que o maior desafio seria a população? Cada um tem a sua responsabilidade, né? Nós, enquanto cidadãos, nós temos a nossa responsabilidade. Mas existe também a responsabilidade do gestor público. Então, para que um processo de gestão municipal de resíduos funcione adequadamente, né, todos esses entes, esses atores, eles têm que estar em sintonia. Tanto o cidadão, né, quanto as empresas, no caso aí de resíduos ligados a algum processo industrial, por exemplo, né, aí nós vamos falar mais para frente um pouco da questão da logística reversa, que é um negócio importante também, né, e mais fundamentalmente o quê? O poder público, que é também responsável por grande parte disso. E mais do que isso, a gestão pública municipal, ela é responsável por criar um mecanismo de que todo o processo funcione adequadamente.